Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra lá no livro de Salmos, o Salmo de Davi, o Salmo de número 11, onde a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam um arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. É interessante que aqui neste salmo, Davi está mais uma vez fugindo dos seus adversários. Nós não sabemos ao certo se Davi está fugindo de Saul ou se Davi está fugindo do seu próprio filho Absalão, mas é certo que Davi se encontra em apuros, se encontra em dificuldade. E nós vemos que nos primeiros versos Davi recebe um conselho dos seus amigos. O conselho dos seus amigos se encontra no final do versículo 1. Eles chegam para Davi e dizem: Davi, foge como pássaro para o teu monte. E Davi, então, depois de ouvir esses conselhos, ele vai dizer que a sua confiança não está nos montes, a sua confiança não está na fuga, mas a sua confiança está no Senhor. Porque sem o Senhor ele nada pode fazer. Os primeiros versos, Davi mostra a situação. E ele vai dizer que ainda que ele fuja para os montes como pássaro, os seus adversários estão em busca da sua alma, estão em busca da sua vida. E ele vai pintar os seus adversários, então, como homens que estão com arco e flecha caçando pássaros. E provavelmente esses homens o alcançarão aonde quer que ele for. Um pássaro dificilmente consegue sobreviver dos seus adversários, sobreviver daqueles que querem matá-lo. E é isso que Davi vai mostrar nos primeiros versos. Ele está em apuros, ele está em uma dificuldade tão grande que no versículo 3 ele vai fazer a seguinte pergunta: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? É como se Davi dissesse: olha, não apenas a minha vida está em perigo, mas os próprios fundamentos da minha vida estão em perigo. Tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu fiz. Nós não sabemos aqui se Davi ainda era um jovem para se tornar rei ou se Davi já era um grande rei, mas é fato que Davi olha para os próprios fundamentos da sua vida e se pergunta: olha, se eles forem abalados, o que mais eu poderei fazer da minha vida? Mas então, no verso 4, ele tira os olhos da situação, ele tira os olhos dos seus adversários, ele tira os homens daqueles homens que querem capturá-lo, como um homem captura um pássaro, como um flecheiro captura um pássaro. E ele vai olhar então para Deus. E quando ele olha para Deus, ele vai dizer que Deus está no controle de todas as coisas. No versículo 4 ele vai dizer: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Davi vai se lembrar de que Deus continua reinando, por mais que ele tenha que fugir da sua própria cidade, por mais que ele passe por momentos de dificuldade, por mais que ele passe por momentos de aflição. Deus está assentado no seu santo templo. Mas não apenas isso. Davi vai dizer que esse Deus que está assentado no seu santo templo, que tem todo o poder, que governa todo o universo, ele não está alheio à sua situação. Davi vai dizer que os olhos de Deus passam por todos os homens. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens.
Em Provérbios, o rei Salomão vai dizer que a própria sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. Esse Deus que está assentado no seu santo templo, ele conhece cada homem. Davi vai dizer que os ímpios, eles estão ali às ocultas tentando destruí-lo, mas tudo aquilo que é feito às ocultas, que é feito nas trevas, esse Deus ainda conhece, porque para esse Deus trevas e luz são a mesma coisa. Tudo aquilo que os homens maquinam no interior do seu coração, esse Deus que está assentado no seu alto e sublime trono de glória conhece. E é exatamente por isso que Davi pode descansar. Mas veja que depois desses versos, Davi vai trazer notícias assustadoras. Pelo menos num primeiro momento, quando ele vai dizer: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Bom, veja que Davi vai dizer que Deus vai colocar à prova todos os homens. E a pergunta é: quem será considerado justo então diante de Deus? Porque para os ímpios, Davi vai trazer a seguinte sentença: ele fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Bom, Davi, por mais que tenha sido mais justo, talvez que os seus adversários, não poderia ser encontrado como um homem justo diante de Deus. Ele também tinha suas falhas. Qual é a esperança, então, de Davi? A esperança de Davi é a mesma esperança que eu e você devemos ter, não a esperança na nossa própria justiça, mas a esperança na justiça de Deus, de que Deus é misericordioso e através do seu Filho Cristo Jesus, que foi justo, Ele poderá nos transformar em homens justos. Nós não devemos temer a justiça de Deus, não porque nós somos bons, não porque nós somos homens como Davi, porque ele também não era bom, mas nós não devemos temer a justiça de Deus, nós não devemos temer os homens maus, porque aquilo que estava preparado para mim e para você, o Filho de Deus, Cristo Jesus, sofreu. Ele, Jesus Cristo, foi aquele que experimentou a brasa de fogo e de enxofre do próprio Deus, a ira do próprio Deus, o vento abrasador, que é parte do cálice da ira de Deus. E é porque Jesus experimentou e tomou esse nosso cálice, é que nós podemos ter a esperança do último verso, quando Davi vai dizer: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Nós temos esta esperança de que nós contemplaremos a face de Deus. Ele nos salvará não apenas dos nossos adversários, não apenas dos nossos problemas neste mundo, mas Ele nos salvará do nosso próprio pecado, da nossa própria injustiça, das nossas próprias falhas. E naquele dia nós seremos encontrados justos, retos, e então nós veremos a face do Senhor, não por causa dos nossos méritos, mas por causa do mérito de Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.